Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje um assunto muito importante, muito interessante que pode salvar a vida dos seus peixes. Hoje vamos falar sobre quarentena. Mas mais importante do que saber sobre a quarentena e como cuidar dos seus peixes é se inscrever aqui no canal, já deixar o like e bora pro vídeo. Bom pessoal, independentemente do tipo de aquário, peixe, pH, se é água doce ou salgada, todos nós estamos sempre querendo trazer um morador novo para o nosso aquário. E muitas vezes junto com ele vem alguns bichinhos indesejáveis, como bactérias, fungos, protozoários, parasitas, doenças como ictio, odin, dentre outras que podem colocar em risco a vida de todos os peixes do nosso aquário. Então, se por exemplo, você pegar um peixinho e colocar num aquário de 200 litros e ele tiver com ictio, as chances de todos os outros peixes ficarem doentes com ictio também é muito grande, sem falar nas possíveis perdas. Então, a quarentena, pessoal, é algo muito importante e essencial para manter a segurança e a vida dos seus peixes. Muitas vezes, quando falamos de quarentena, imaginamos um filme de terror ou algum filme de suspense, onde as pessoas usam aquelas roupas especiais, tomam todo aquele cuidado com o sangue, com o ar, com medo de pegar alguma doença mortal. E muitas vezes a gente vê esse tipo de cena quando tem algum tipo de epidemia, como o ebola, por exemplo. Mas como que seria a quarentena? Qual a origem dessa palavra? A quarentena teve origem no século XIV na França, durante um surto de peste bubônica, onde um rei decretou que qualquer um que quisesse entrar no reino dele deveria ficar 40 dias no mar ou 40 dias fora do seu reino. Se durante esse período, ou após o término desse período, a pessoa não apresentasse nenhum sintoma da peste, só aí ela poderia entrar no seu reino. Por isso a palavra quarente, ou 40, do francês. Eu não sei se eu pronunciei exato, mas essa é a origem da quarentena, que é um período de 40 dias onde a gente se observa alguém, um indivíduo, um animal, para ver se ele não vai manifestar nenhuma doença. Como que a gente faz isso no aquarismo? Então, imagine que você quer colocar um peixinho novo no seu aquário. O que a gente faz? A gente vai preparar um aquário ou um ambiente para ele ficar um tempo antes dele ir para o aquário principal. Por que isso? Muitas vezes, quando a gente vai nas lojas de aquarismo e começa a reparar nas baterias de aquário, onde os peixes ficam, não é difícil a gente encontrar um peixe morto, um peixe meio estranho, nadando de lado, com as nadadeiras ruídas, às vezes meio deitado, agonizando. Não é difícil encontrar um animal doente. E muitas vezes, se a gente escolhe um peixe saudável, pode ser que ele esteja doente, mas ainda não tenha manifestado os sinais e os sintomas dessa doença. O ictio, por exemplo, que é uma doença muito conhecida e muito comum nesse ramo nosso que é o aquarismo, o peixe contaminado com o ictio, ele só vai apresentar aqueles pontos brancos característicos do ictio no último estágio dele. Então, se você compra um peixe e fala, ele não tem nenhum ponto branco, não tem nenhuma mancha, ele não vai estar com ictio. Pode ser que sim, ele esteja com ictio. Aquelas manchas ou pontos brancos só vão aparecer quando o parasita se soltar do peixe, ou seja, ele está grudado no peixe, não aparece nenhum ponto branco. Quando ele se desgruda do peixe, vai para o substrato, aonde o parasita estava grudado, que vai deixar aquelas marcas. Aí que você vai ver o surto de ictio no seu aquário. Então vamos lá. Peguei um peixe na loja de aquarismo, separei um aquário próprio para a quarentena, como a gente mostrou no caso dos guaruzinhos de rio que a gente pegou. O que eu faço? Coloco o saquinho dentro do aquário, mesmo processo de colocar qualquer peixe. Deixo 5 minutos. Para quê? A temperatura de dentro do saquinho ficar igual à temperatura de fora do saquinho, que é a temperatura do aquário. Passou 5 minutos, igualou a temperatura. Pego com um copo água de dentro do aquário e jogo dentro do saquinho, para ficar o mesmo pH, para o peixe ir se adaptando. Depois disso, o que eu vou fazer? Um erro que muita gente comete e pode
beneficiar, por assim dizer, o aparecimento de doenças. Normalmente o pessoal pega e vira o saquinho com água e peixe tudo dentro do aquário. Não faça isso, pessoal. Pega uma redinha, tira o peixe de dentro do saquinho e joga só o peixe dentro do aquário. Aquela água que veio da bateria da loja, joga fora no ralo, na pia, no banheiro, onde você preferir, porque ali naquela água pode conter algumas bactérias, vírus, protozoários, parasitas e fungos que não queremos no nosso aquário. Coloquei o peixe na quarentena. O que eu preciso ter na quarentena em questão de estrutura? Primeiro, preciso ter um sistema de filtragem biológica, ou seja, a quarentena tem que estar ciclada, assim como o aquário normal. Então, se eu vou montar uma quarentena do zero, vou encher um aquário e deixar ele ciclando por 30 dias, igual a gente já conhece esse processo e já falamos sobre isso em outro vídeo. Ah, Michael, eu tenho mídias no meu aquário ciclada, posso usar na filtragem da quarentena? Pode, é uma opção que a gente já comentou em outro vídeo. Você pega um pouco de cerâmica do seu aquário, coloca no filtro da sua quarentena e deixa funcionando. Michael, coloquei a filtragem na quarentena, eu ciclei a quarentena, coloquei os peixes, precisa ter um termostato? Olha pessoal, se você consegue manter a temperatura daquele aquário entre 26 e 30 graus, não precisa de termostato. Agora, se na região ou lugar onde está aquele aquário a temperatura cai muito, tem que ter termostato, tá bom? Michael, um termostato ajuda na quarentena? Sim, ajuda e ajuda bastante. Se você colocar um termostato na sua quarentena e manter a temperatura em 30 graus, isso vai diminuir o ciclo de vida de alguns parasitas e diminuir o tempo de algumas doenças. O ictio, por exemplo, que é um parasita, quando a temperatura do aquário está em 30 graus, o ciclo de vida dele é de 1 dia. Quanto menor a temperatura, mais tempo vive esse parasita no seu aquário. Então, se você tiver condições de manter um termostato na quarentena, legal, isso vai ajudar bastante. Se não tiver, a temperatura onde a quarentena está é estável, uma temperatura entre 26 e 30 graus, sem problema, pode deixar sem termostato. Michael, o UV ajuda na quarentena? Sim, filtro UV ajuda bastante na quarentena. Se você tem, deixa ele ligado 24 horas nos 3 primeiros dias e nos demais dias deixa ele ligado só à noite, umas 6 a 12 horas, ok? Michael, não tem UV, posso montar minha quarentena sem filtro UV? Pode, sem problema nenhum, não é obrigatório o uso de UV. O que eu vou observar na quarentena? O que eu vou olhar aqueles peixes? Eu vou ver se aquele peixe está comendo normalmente, eu vou ver se aquele peixe não apresentou nenhuma nadadeira ruída, nenhuma mancha no corpo, se aquele peixe não apresentou um nado irregular, às vezes começou uma ferida no peixe, um tufinho de algodão. Isso que eu vou observar, como que está a estrutura do peixe, como que ele está fisicamente. Está nadando bem, está comendo bem, a cauda dele está inteirinha, está sem nenhuma mancha, beleza. Isso que é legal a gente ver na quarentena, se o peixe está legal. Michael, quanto tempo que eu deixo o peixe na quarentena? Depende. Peixes trazidos de rios, lagos, né, do ambiente da natureza, antes de colocar no aquário, eu aconselho deixar um tempo maior. Aqueles barus ou lebistes selvagens que a gente pegou no riozinho ou naquele córrego, chame como você quiser, eu vou deixar 20 dias no mínimo em quarentena. Por quê? Eles estavam num ambiente extremamente poluído, como vocês viram os testes de pH, nitrito e amônia. Nitrito e amônia altíssimo, muito poluído, uma água de péssima qualidade. Então, alguns morreram já no começo, outros morreram no decorrer dos dias. Então, não posso ter pressa para colocar eles no aquário. Enquanto não estabilizar, eu ver que não está morrendo mais nenhum, que estão todos comendo, passou um bom tempo, não dá para pôr no aquário. Trouxe um bicho da represa, de um pesqueiro, de um rio, de um lago, de um açude, tem que ficar mais tempo na quarentena. Então, trouxe de rio, de qualquer um desses lugares, deixa no mínimo 20 dias em quarentena. Ah, Michael, comprei na loja, quanto tempo eu posso deixar em quarentena? Em loja já dá para você deixar menos tempo. De 1 semana a 10 dias já é um tempo legal para peixes de loja, né? Normalmente peixes de loja já tem um pH equilibrado, amônia zerada, nitrito zerado, e é mais difícil ter doenças esses peixes, porém eles também podem ter doenças. Então deixa de 1 semana a 10 dias. Michael, não tenho como deixar um filtro externo, um sistema de filtragem na minha quarentena. O que eu posso fazer?
Bom, pessoal, ninguém é rico, ninguém tem dinheiro para manter um aquário ali só para quarentena. Então, uma opção que você pode fazer é pegar uma bacia, um balde, um recipiente adequado para aquele tamanho de peixe e deixar um aerador, que é aquele compressorzinho que solta umas bolinhas de ar. Então, deixa ele ali uma semana. Claro, você só pode fazer esse processo, essa opção meio gambiarra, com peixes de loja, tá, pessoal? Eu não recomendo você fazer isso com peixes que veio de rio, lago, açude, represa, que você pescou. Não aconselho fazer isso, porque mesmo assim pode ter um risco grande de você contaminar os peixes do aquário principal. Agora, se é um peixe de loja, dá para você deixar uma semana com aerador sem problema algum. Só fazer TPA de 30% a cada 2 dias, de preferência após eles comerem, tá bom? Alimentação na quarentena, uma vez por dia, tá, pessoal? Normal, não mete um monte de ração na quarentena. Cuidados de medir parâmetros, tem que ter a cada uma vez por dia ali, mede os parâmetros dos peixes na quarentena, observa bem eles, pelo menos nos 3 primeiros dias, tá bom? Depois dos 3 primeiros dias, pode fazer só uma vez por semana, ficar de olho naqueles peixes, naquele aquário. E assim você vai evitar bastante dor de cabeça. Outra coisa que é muito importante, pessoal, quarentena não é só para peixe, tem que fazer quarentena para planta também. Como que é a quarentena para planta? Parece até piada, né? Mas as plantas podem trazer doenças, caramujos, pode prejudicar seu aquário. Teve um caso de um colega de serviço meu, que ele ia colocar algumas cabombas carolinianas no aquário dele, e eu falei, ó, pega essas cabombas, coloca num balde com anticloro, pinga Aqualife, deixa ela um dia ali naquela água, depois você põe no aquário principal. O que ele fez? Colocou direto no aquário principal, teve um surto de íctio e parasitas intestinais, perdeu muitos peixes. Então, plantas tem que fazer quarentena também. Separa um balde com anticloro, coloca a planta lá e coloca um pouquinho de Aqualife, deixa ela um dia ali, enxágua ela e coloca no aquário. Não coloque planta direto que você pode ter problema também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo ter ajudado vocês. Sei que é um assunto bem vasto, tem muita coisa para falar. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Um grande abraço para todos vocês, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Falou!